Olá, tudo bem? Oiê, boa Olá, noite. boa noite. Tudo certo? Suave, Tudo Certinho. certo. tranquilo. Tá frio aí? Esfriou? Quase isso. Eu acho que não tem mais clima, não tem mais estações, na verdade, né? Não, não tem definições mais, né? Isso aí. A gente aguarda uns 2 minutinhos aí no horário de brasileiro e daí a gente começa a bater um papo. A ideia é a gente contar um pouco de experiência, trajetória, visão, enfim. A gente vem, enquanto associação, fazendo algumas lives, né? Desde do início de todo esse processo e trazendo os mais diversos temas, coisas muito práticas, coisas necessárias, falando de lei, falando de possibilidades, falando de negócios. E hoje a ideia é a gente conhecer um pouco a trajetória, a visão, a reestruturação de tudo que vocês vêm fazendo e bem no sentido Uhum. mesmo, case de sucesso, exemplo, se tem alguém fazendo eu também posso. Então, bem nesse sentido, para o pessoal que está chegando agora, boa noite aí, é muito legal estar mais uma vez trocando algumas informações com vocês. Vocês podem estar escrevendo, mandando alguns questionamentos, eu vou interrompendo a fala e perguntando para o Felipe e para a Priscila. Meu nome é Gabriel, hoje eu sou gestor de inovação na Associação Empresarial de Rio do Sul. E para conversar com a gente hoje, a gente convidou o Felipe e a Priscila, que eu sou bem suspeito em falar, então irei falar pouco, mas é um case muito legal, uma trajetória muito legal. Eu particularmente acabei conhecendo o Felipe e a Priscila em 2017 por conta do Prêmio de Inovação ACIRS, onde vocês ganharam em uma determinada categoria e também ganharam como prêmio destaque de inovação, né? E, por exemplo, eu, Gabriel, não sabia da existência de vocês até então, e daí vocês aparecem e me ganham um prêmio de inovação. E isso é muito legal. Esse cara aí que eu Assim adoro. como, assim como o Gabriel é presidente do nosso fã-clube, se é que nós temos um, o Felipe não desgruda desse troféu. Onde ele vai, ele leva isso. E ele entende que se ele vai ver o Gabriel, falar com o Gabriel, ele tem que ter o Tem que estar troféu no debaixo do troféu. braço. E a ideia agora primeiramente, muito legal vocês terem aceitado o convite, né, de estarem trocando informações com a gente. Vocês poderiam se apresentar, falar que empresa vocês representam e a gente começa a fazer um bate-bola aí da trajetória de vocês, pode ser? Beleza. Perfeito. Gabriel, nesse momento é muito importante a gente falar que estamos conversando aqui, nós 13, eu vejo que está entrando aí bastante pessoal do país todo, que são clientes da MAG, então eu aproveito antes de qualquer coisa deixar, nesse momento tão delicado, o nosso respeito, o nosso abraço, o nosso boa noite para essas pessoas, boa noite para você também, boa noite para a nossa comunidade local aqui que está acompanhando a live. Muito obrigada pelo convite. A Associação Empresarial tem feito um trabalho muito legal que tem que servir de espelho para muitos outros lugares. Eu acho que essas lives que vocês estão fazendo têm levado muito conteúdo de qualidade para o pessoal. Aproveitar para dar parabéns para todo o pessoal da CIRS, porque a situação está difícil para todo mundo, isso é um fato, mas o pessoal continua trabalhando. Eu sei que o setor de comunicação de vocês, com as notas técnicas que tem enviado para a gente, enquanto empresários, por e-mail, tem feito uma diferença muito grande, porque a gente sabe que ali vem informação de confiança, de qualidade, então... parabéns pelo trabalho de vocês. É isso aí. Boa noite, pessoal. Então, primeiro, né, vamos falar um pouquinho da nossa empresa, né? Eu sou o Felipe, a Priscila, não só da empresa, mas também a gente tem, nós somos casados, né? Então, a gente é sócio, sócio na empresa e sócio na vida também. Então, isso é muito bom também. E voltando um pouquinho falando da empresa, né? A empresa ela surgiu, falando de oportunidades, ela surgiu em meio a uma oportunidade. Então, na época, quando eu tinha 16 para 17 anos, né? Eu não sabia certo o que queria fazer em relação a estudo, né? Então, e surgiu em meio a isso essa oportunidade de eu empreender. Então, eu já vinha acompanhando meus pais, que eles têm uma empresa de gestão de resíduos, né, reciclagem, e cresci dentro disso. Nessa época surgiu essa oportunidade, né, da gente tá empreendendo e começar com esse negócio de embalagem.
A gente sabe que empreender é um negócio bem difícil, né? Mas quando a gente tem um bom espelho dentro de casa, como foi o caso do Felipe com o pai, com a mãe, trabalhando junto, ele aprendeu sempre que respeito é muito importante, que junto se consegue muita coisa, e que sim, consegue se trabalhar em família, trabalhar em casal, ter uma gestão profissional. Isso foi um espelho muito grande pra gente, né? Então, para ele, na época, com 16 para 17 anos, começando a faculdade dele de engenharia, que daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais, foi corajoso o bichinho. Então, eu vejo assim que até a gente estava pensando, vamos convidar quem para falar de negócio, de empresa, enfim, e não somente da situação atual que a gente está vivendo, né? E na hora, assim, né, me veio a opção de conversar com vocês, porque eu queria demonstrar de alguma forma, eu enquanto Assis, que a gente fala muito hoje de eu preciso me reinventar por conta da situação, eu preciso fazer o que eu não vinha fazendo. Mas vocês fizeram isso antes. Vocês conseguiram perceber, cara, dá para mudar, ou eu posso, ou eu quero mudar, indiferente de ter uma pressão, indiferente de ter algo assim, ou tu muda ou tu morre. Sabe? É olhar para o mercado e ver, eu não preciso deixar de fazer o que eu faço, mas eu posso fazer mais, eu posso fazer além. E é isso que eu vejo muito assim no case de vocês, quando eu fui visitar a empresa pela primeira vez, enfim. E é um pouco disso que a gente quer trocar e até botar aquela pulguinha assim nas pessoas, sabe? Dá para fazer indiferente do momento. Vai muito da tua análise, do teu poder de fogo, como eu costumo dizer, né? De investimento ou de tempo que você quer doar para o negócio. Mas, pô, será que eu preciso fazer sacolas para sempre? Será que eu preciso vender frutas para sempre? Indiferente de crise, não. Eu posso escutar o mercado e entender, cara, não é mais fruta que ele precisa. Ele quer uma salada já feita. E daí você vai lá e faz o que precisa ser feito, né? E até, como o Felipe disse, Felipe, comenta um pouquinho assim, eu vejo a Magnanes Embalagem 3 momentos, né? O antes de Felipe, quando o Felipe entrou, e agora vocês se reinventaram mais uma vez e que eu venho curtindo muito o que está acontecendo aí. Se quiseres passar um resumo da ópera para nós, é bem legal. Vamos lá, então. Então, como a gente, como estava comentando, né? A gente veio com essa pegada de sustentabilidade, porque surgiu de dentro de uma reciclagem. Isso está dentro de mim, da empresa, né? Então, a gente sempre veio com essa pegada, trabalhando de início com materiais recicláveis, né? Então, a gente pegava material que vinha da reciclagem, que era refúgio de outras empresas, e transformava em embalagem. E com isso, claro, depois foi evoluindo para matéria-prima nova e aumentando, porque a gente precisou aumentar também. Mas surgiram aí diversas oportunidades, né? Não, oportunidades, quando a gente fala, também não é só oportunidades de negócio para venda, mas também oportunidades internas, né? Um desses foi a matéria-prima, porque eu conseguindo trabalhar de início com matéria-prima que vinha da reciclagem, acabava sendo mais em conta, eu conseguia atender com um produto bom, né, para o nosso cliente final e com uma margem maior. Eu sendo pequeno, eu conseguia estar trabalhando de uma forma sustentável. Oportunidade também, questão com parceiros, quando tu precisa também definir a estrutura da tua produção, né? Então, a gente teve que desenvolver parceiros e se a gente tem um foco, que era o meu foco na época, atender pequenas empresas e ainda hoje de atender o pequeno empreendedor, a gente precisava desenvolver parceiros que ajudassem isso, né? Nesse sentido, em fornecer matéria-prima talvez em quantidades menores, a parte de logística. Hoje, posso dizer também na parte de logística, a gente tem dá um exemplo assim, para daí até justificando, acho que fica bacana, assim, fica mais legal. A parte de logística da região, como meus pais têm a reciclagem, né, a empresa de gestão de resíduos, eles acabam indo com o caminhão vazio para ir carregar. Então, a gente conseguiu integrar isso. Hoje, eles vão com o caminhão com as nossas embalagens e, na volta, eles trazem o reciclado para eles. Então, isso foi colaborativo. Eu consigo estar ajudando eles, a gente consegue estar reduzindo o custo para eles e também para nós. Então, uma empresa ajudou a outra. Nesse sentido que a gente fala de oportunidades também, né? Quando o Felipe coloca essa situação, até para a gente justificar um pouquinho, que a gente sabe que a gente está falando com pessoas aqui da região, mas a gente tem os nossos clientes do país todo que compram um outro produto. Hoje a Magnani vive um momento novo, então a gente atende as indústrias locais aqui no Alto Vale do Itajaí, na região de Pomerode, Gaspar, mas a gente atende
empresas de todo o país. Essas mais locais, a gente atende com volume de pedidos maior. Então, com carga fechada, com uma volumetria maior, um consumo maior, né? Então, por isso essas cargas, essas entregas com os caminhões localmente aqui, e a nossa outra solução que é voltada para a parte do e-commerce. Na verdade, é algo extremamente desafiador, porque a gente tem um único negócio, mas com 2 braços de trabalho, né? A gente tem o desafio de entregar volumetria maior, de ter uma competitividade muito grande, uma produção em escala maior para entregar local aqui na região, mas a gente tem também a facilidade nesse sentido de ir lá e entregar na mão do comprador, de conferir junto com ele, de dar suporte. Mas quando a gente vende online, a gente enfrenta outros desafios, que é você conseguir um transportador competitivo, porque nós entregamos via e-commerce um produto que é grande, um produto que é pesado. Então, o frete ele tende a ser mais caro. Para isso, precisamos ter um ótimo relacionamento com as transportadoras para conseguir um valor bom. E aí tem toda aquela questão delicada de ir acompanhando o produto até chegar no cliente. E lá a gente não está junto para conferir. Então, um dos grandes desafios do momento atual da Magnani, com certeza, é a gente conseguir se manter equilibrando a indústria local, onde a gente atende os volumes maiores, com os nossos clientes do e-commerce, com a volumetria menor e com uma necessidade de atendimento diferenciado. Por quê? O que a gente faz? A gente conecta a experiência do comprador das grandes indústrias locais aqui da região com a falta de conhecimento, muitas vezes, do pequeno empreendedor que sabe que ele precisa de uma caixa para transportar com segurança. Mas que caixa? De qual material? De qual tamanho? Então, a gente conecta a expertise, tudo que a gente se desenvolve e aprende com os compradores locais e leva esse conhecimento para o pessoal que é dos e-commerces menores do país todo. Isso que o Felipe fala é uma coisa muito importante. A gente tem uma conexão e uma colaboratividade, uma colaboração muito interessante com a empresa de gestão de resíduos. Eu tive a oportunidade de, pouco antes de começar essa situação toda delicada aí do país e do mundo, de entrar junto no núcleo de sustentabilidade da associação empresarial. E naquele momento, eu comecei a colocar para o pessoal local, explicar um pouquinho mais dessa nossa conexão com a empresa de gestão de resíduos que a gente mantém ali em parceria e com a nossa indústria de embalagens. Até eu coloquei para o pessoal lá numa dada reunião, gente, a empresa de gestão de resíduos, ela coleta os resíduos de papéis e papelões de várias empresas aqui da região, volume grande. E esse material, ele vai lá para a indústria que transforma nas chapas de papelão que eu faço a caixa da Lu, que trabalha com mesa posta lá de Curitiba, que faz a caixa de tal fulano lá do Rio de Janeiro. Então, isso a gente encurta ciclos da reciclagem muito interessantes, a gente faz um trabalho muito legal e muitas vezes a gente ainda está se difundindo cada vez mais nisso, mas as indústrias locais, as empresas locais que fazem uma gestão de resíduos bacana com a nossa empresa parceira aqui, está fazendo um ganho em questão de sustentabilidade tão grande para o mercado nacional que de repente ela nem sabe, né? Até enquanto vocês comentavam, vou deixar que vocês respondam, né? O Eduardo Chirelli, que é o nosso presidente hoje da Associação Empresarial, perguntou se hoje vocês fazem embalagens sob medida de dimensões personalizadas, né? Eu posso escolher o tamanho da caixa e vocês conseguem me entregar, é isso? Hoje a gente tem 2 operações. O produto que a gente tem no nosso e-commerce, ele tem medidas fixas, porque a gente precisa também trabalhar com um padrão, né? Então, a gente sentiu aí as necessidades, que era a necessidade do cliente no e-commerce, o Correio dá um suporte muito grande nesse sentido. Então, nós temos lá no fechamento SEDEX, que é aquelas caixinhas que abrem e fecham, assim, mais... um fechamento mais bacana, a gente tem algumas medidas fixas lá no site. Mas para as indústrias locais, para as distribuidoras, para as indústrias alimentícias aqui da região, a gente não tem como trabalhar com aquele produto, até porque ele é um produto que costuma ser mais caro, porque tem um valor agregado maior. E as embalagens que são as tradicionais, a gente faz sim sob medida, de acordo com a necessidade das empresas que a gente atende, né? Então, quando a gente fala nas embalagens que a gente opera mais lá no nosso site, são essas embalagens de fechamento, assim, que é o fechamento SEDEX, que o pessoal fala, que pode ser personalizado, vai fazer do jeito que o cliente quiser, vai fazer muita coisa. Legal. Eu vou, até para ajudar o pessoal que está chegando aí, a gente já tá aumentando o volume da galera que está entrando. Na minha percepção, eu vou contar o resumo. Como a Priscila disse, que eu sou, como que é? Líder do fã-clube. Presidente do fã-clube. Eu vejo assim, e é nesse sentido que eu entendo que vários outros empreendedores,
pessoas, diversos ramos, totalmente diferentes do ramo de vocês, mas que pode se sentir provocado com, né? Inicialmente lá o Felipe já tinha uma situação onde se trabalhava com material reciclado, enfim, e já existia um mercado para isso, já tinha uma maturidade para isso, e talvez eu podia dizer, ok, achei o que eu vou fazer da vida e vou fazer isso a vida toda. Né? Mas se percebeu em algum momento, cara, tem muita coisa aqui que eu posso reaproveitá-la ao invés de reciclar. Que é aquela sacada que eu achei incrível quando eu vi a primeira vez, por exemplo, de virar uma caixa do avesso e reutilizar ela sem ter que passar por um processo químico, de corte, qualquer coisa nesse sentido. Então, mas eu não deixei de fazer o resto. Eu agreguei valor, diminuí processo, diminuí velocidade, continuei atendendo todo mundo que eu atendia antes, mas começou a aparecer gente nova na minha porta. Passou um pouco disso, eu percebi, ou eu conheci no mercado, em algum lugar, talvez um software que não foi feito para mim, e não é nem publicidade de software para isso, mas algo chamado corte certo. E daí eu percebi, cara, eu posso usar isso para evitar perda, mas eu posso usar isso para evitar perda, por exemplo. Cara, eu vou aplicar isso e vou ver se funciona. E percebi que com isso eu perdia menos material, né? Porque fazer mais com menos não é agora, isso sempre foi necessário. E daí eu vi que eu estava tendo tanta expertise e que eu poderia fazer uma caixa zerada, uma caixa nova, com valor agregado para quem quer e para quem está disposto a comprar esse tipo de produto. E, de novo, não deixei de atender o outro. Né? E hoje vocês vêm fazendo algo muito maior, que é fazer com que essas caixas passem de Rio do Sul, passem de Blumenau, passem de Florianópolis. Né? Bem resumidamente, né? Mas é o que eu vejo muito do cenário de vocês, e é isso. Eu não preciso sentir a dor para me reinventar. Eu posso me reinventar quando as coisas estão boas. Quando eu tenho chance de errar e a conta se paga por mim mesmo, enfim, né? E isso vem acontecendo porque vocês escutam o mercado, né? Tem alguém... Pô, tu já pensou em fazer uma caixa menor? Tu já pensou em poder entregar uma caixa personalizada com a logo da empresa e agregar valor em cima disso? E isso pode ser para uma outra pessoa que vende carro, para uma outra pessoa que vende roupa, né? Eu posso olhar para as coisas e entender o que daqui hoje eu estou desperdiçando que pode virar um produto. A exemplo de não deixar o caminhão viajar vazio, né? E isso que vocês fizeram entre duas empresas familiares, eu, empresário, posso fazer com uma empresa parceira que eu vou descobrir que tem alguém fazendo um frete indo leve, como os motoristas dizem, né? Eu fui de leve e eu vou voltar carregado. Cara, vamos dividir esse frete, tu leva o que tu precisa e traz o que eu preciso. E isso está disponível para todo mundo o tempo todo e muito antes da situação atual. Não sei se eu resumi de muito ou de menos, mas... Pois é. A gente fala isso tudo, né? Porque é muito bom contar a nossa história, entende? E cada vez tu conta de uma perspectiva diferente. Então a gente até fica assim, puxa, que bom lembrar disso. Então, muito legal. Então, interessante também, assim, é que às vezes a gente saiu com algumas coisas diferentes, mas isso também não vem sozinho, né? A gente vem participando, muitas coisas eu tirei na minha época de faculdade, então, buscando conhecimento, de participar de uma associação empresarial onde tu tem convívio com outras pessoas e que dali, poxa, tu vê que a pessoa lá usa determinado sistema e que daí tu vai conhecendo e tu vê, eu posso adaptar isso para mim. Então, essas ideias, elas foram surgindo assim, não foi uma ideia, né, descobrir. Não, foi através de convívio, do network, né, que a gente vai desenvolvendo. Então, até por isso a importância da gente compartilhar o que a gente conhece, né, e com os amigos ou no caso da associação, né, com os outros empresários, porque, cara, a gente pode estar passando muita coisa, né, para as outras empresas, pelo menos aquela virar a chave, né, assim, né, para a pessoa ligar e ir atrás, buscar, porque às vezes só um sinal que a pessoa tem, ela já consegue desenvolver algo extremamente diferente, por mais que às vezes a gente está tentando, né, a outra pessoa vem de fora, ela vê que ela não tem a cabeça viciada, né, então ela consegue estar desenvolvendo coisas diferentes, e isso que foi surgindo para nós, né, oportunidades. Semana passada eu fiz, no dia 19, domingo, eu fiz 25 anos. Quem me conhece sabe que eu tenho que parar para contar quantos anos eu tenho, que às vezes eu me perco. E o Felipe fez 26 lá em janeiro. E agora há pouco a gente estava conversando, e eu disse assim, Felipe, mas se tu começou com 16, tu fez 26, isso está fazendo 10 anos. 10 anos é muito tempo.
Quanta transformação, quanta coisa aconteceu. E que importante essa situação da pandemia que está acontecendo agora para a nossa história, né? Tá difícil agora, tá difícil para todo mundo, com certeza, mas vai ser muito legal daqui a um tempo a gente olhar para trás e pensar, não, eu superei e eu venci isso. A gente até estava comentando, a gente gosta muito aqui de trabalhar com análise de números. Eu acho que a gente tem que estar sempre analisando os resultados que a gente tem. A gente tem que sonhar, tem que viajar, mas tem que acompanhar os resultados. Que a partir do momento que o resultado financeiro não está funcionando, a gente já tem que repensar. E é momento de repensar, né? E a gente analisando aqui, a gente percebeu que diante dessa situação toda do país, a gente não vem enfrentando grande dificuldade. Eu acho que o empreendedor, eu acho que o brasileiro, as pessoas, elas gostam sempre de dizer que está muito ruim. Mas muitas vezes não está ruim. Tá bom. E isso é um resultado que a gente está colhendo de uma antecipação. Da gente ter percebido que há um tempo atrás a gente já vem com essa preocupação, mas se alguma coisa der errado, a gente precisa ser positivo, mas e se alguma coisa der errado, qual que vai ser a solução? Há 2 anos atrás, nós jamais pensávamos em vender para todo o país. Quando nós começamos a divulgar nas redes sociais e começaram a vir pessoas de Curitiba, de São Paulo, Rio de Janeiro, do Nordeste, perguntar se eu mandava um produto para elas, o nosso interesse era divulgar aqui na região, para as empresas do Alto Vale. Então, para que isso serve para virar a chave? Para o pessoal que vende roupa online, para o pessoal que vende produtos de decoração, que vende qualquer produto online aqui, que vende para a comunidade local aqui da nossa região, que dá para começar sutil, dá para começar vendendo local e daqui a pouco tu percebe que tu toma uma perspectiva grande e tu tá vendendo para o país todo. Não estou eu aqui pregando que as vendas online é a solução para qualquer coisa, mas é o que tem ajudado muito a Magnani. Por exemplo, que as vendas dos nossos clientes locais caíram? Sim, caíram. O têxtil parou, o alimentício deu uma reduzida em alguns itens que são mais supérfluos, alguns itens que não são de consumo básico, mas o e-commerce estourou. No período de 1 ano, 1 ano e meio que a gente está operando com ele, nesse mês de abril vai ser o nosso mês de maior faturamento. Então, isso é uma coisa muito positiva. Isso quer dizer que a gente vem investindo aos poucos nessa ferramenta, a gente vem crescendo com ela, a gente vinha de começo podendo investir, podendo testar, porque a nossa base era das indústrias locais, a nossa força realmente, e agora a gente viu que do e-commerce a gente tem que continuar investindo, que a gente tem que continuar, porque ali tem uma saída muito interessante. Por quê? Vender local é bom, é ótimo, mas vender para o país todo é excelente. Olha a gama de pessoas que a gente tem para atender, né? Eu e o Felipe aqui, nós somos bem tranquilos com relação à concorrência. A concorrência existe e é uma coisa incrível. Eu acho que é importante, assim como a crise, a concorrência é um negócio muito importante. Porque ela te faz acordar, te faz perceber as coisas e tentar melhorar. E a gente fala que no digital, a gente tem concorrentes, beleza, tem vários concorrentes. Mas o mercado digital, ele é tão grande, as possibilidades são tantas para te gerar um conteúdo de qualidade, para te conseguir criar uma proximidade com as pessoas e conseguir vender. Então, se a gente pode deixar alguma coisa para a nossa comunidade local aqui do Alto Vale, aqui de Rio do Sul, que tem tido dificuldade para a parte comercial, para a parte de vendas, é investir nas vendas online de fato. É ir um pouquinho além de fazer um atendimento digitalizado, que é muitas vezes se comunicar e vender para sua base de clientes através do Instagram, através das redes sociais, mas para tentar também vender para fora da nossa região. E começar isso com custo baixo, né? A gente, quando começou, nós não tínhamos um site, nós não tínhamos uma plataforma, nós vendíamos por dentro do Instagram e conversávamos pelas plataformas de mensagem, pelo WhatsApp. E disso a gente foi sentindo a necessidade de contratar uma plataforma. Não contratamos uma plataforma de alto custo, contratamos o que cabia no nosso orçamento no momento. Começamos pequenos, a partir do momento que as coisas vão crescendo, a gente vai aumentando, vai se ajustando. Por quê? Isso eu aprendi com o Felipe, porque eu sou uma pessoa que eu não sou dos números. Eu acho que é bem perceptível. Mas os custos, eles são muito importantes. A gente não pode começar uma operação inchada, inflada, e de repente, daqui a pouco, a minha operação não dá lucro nenhum por conta disso, né? Se tem algo que o Felipe me ensinou muito, é que a gente precisa ter os pés no chão, começar pequeno e se permitir crescer. Não é todo mundo que consegue começar gigante, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Com essa minha fala toda, que eu quero deixar, se eu puder contribuir de alguma forma com o pessoal, é começar pequeno, não ter vergonha de começar, fazer coisa diferente, tentar algo novo, né? Humanizar as coisas que fazem. Eu tive não é querer fazer jabá ou querer fazer propaganda, mas eu sou lá de Presidente Nereu. Então, isso é aqui no Alto Vale. Eu digo lá, mas não é tão lá, é ali pertinho, do lado de Londres. Uma cidade pequena, pouco mais de 2.000 habitantes. Morei a minha vida toda lá. E vim para Rio do Sul, comecei graduação, comecei a fazer comunicação.
estudar marketing. Teve uma empresa que me recebeu aqui na região de Braços Abertos, que pagou a minha graduação, que pagou a minha pós-graduação, uma cooperativa, uma operadora de plano de saúde, e que fez a pessoa que eu sou e que eu estou aqui na Magnani hoje tentando fazer uma transformação. E a principal coisa que eu trouxe de lá e que fez toda a diferença aqui na nossa empresa é a humanização. Quando a gente fala em saúde, humanização é uma coisa muito importante, né? Mas não é só na saúde, as pessoas querem ser tratadas de forma humanizada por outras empresas também. Por uma indústria de caixa de papelão, por que não? E a gente trouxe essa humanização. Então, os nossos clientes, o pessoal que trabalha com a gente de vários lugares do país, sempre diz, poxa, vocês são muito humanizados. Vocês compreendem o que a gente quer, vocês tratam a gente com um cuidado diferente. Então, hoje a nossa operação ela já é grande, ela tem um volume grande, mas a gente continua humanizado, a gente sabe que isso é importante. Tem coisas que precisam ser padronizadas, os clientes precisam entender, mas tem coisas que precisam se manter humanizadas, né? O crescimento faz a gente perder alguns valores e ideais no caminho, né? E isso é um pecado, assim. Eu só vou interromper vocês mais uma vez. Eu tenho 2 perguntas aqui, e vocês podem se intercalar para responder. O Juarez, da Planejar Digital, perguntou, diferente do momento, tá? Não precisa ser com foco no momento atual, mas qual foi o maior desafio de vocês nessa caminhada até então? Assim? O que mais doeu, ou o que mais foi complexo para vocês durante essa jornada? E a Juliana já perguntou algo mais específico no segmento de vocês. Eu sou um possível cliente, idealizei uma caixa na minha cabeça, muito pensando nisso na percepção de valor, na humanização que a Priscila citou. Mas eu tenho dúvida se ela vai ficar boa. Como é que é o processo de vocês hoje? A gente vai fabricar uma, vai mandar a foto para o Gabriel e ele vai poder ver se a caixa visualmente depois pronta é o que ele tinha idealizado. Como é que funciona isso, né? Pensando no mercado eletrônico, né? No comércio eletrônico, como que eu consigo ter experiência e fica bom o que eu, usuário final, estou imaginando? Uma coisa que a gente julga muito importante no comércio eletrônico, que é quando tu não tem um contato físico, a possibilidade de ver com os olhos fisicamente aquele produto, ou muitas vezes tu não tem condições de pagar por um frete para receber lá no Nordeste uma amostra física, é a questão da importância do design e da humanização. Porque o design existe para facilitar as coisas, né? Então, nós temos hoje uma empresa parceira lá da cidade de Caçador, que ajuda, de Jaraguá do Sul, Caçador, que ajuda a gente nesse sentido, que trabalha com os clientes todo o layout da embalagem, até chegar de fato no que ele quer. Então, ele vê um layout, não é físico, né? Estamos longe, nem sempre isso é possível, mas trabalha-se um layout digital para que ele consiga ver se aquilo é realmente o que ele quer. Uma coisa que a gente percebe muito é que as pessoas têm dificuldades para fazer as identidades visuais, as artes dos produtos deles. Muitas vezes ele tem só uma logo e quer colocar redes sociais, quer colocar uma frase bonitinha, quer montar uma arte de um jeito bonitinho. A gente tem suporte para isso e esse suporte não tem custo. Hoje a MAG é uma das poucas empresas do país que atende o pequeno negócio com um volume de 100 caixas personalizadas com a marca do cliente. Então isso é uma coisa muito positiva. Veio aí desse nosso posicionamento de humanização, de conseguir viabilizar para o pequeno empreendedor um volume menor. Por quê? Quantos pequenos negócios acontecem dentro da casa dos empreendedores? Dentro dos apartamentos? E eu vou colocar 500 caixas onde? Eu vou ter dinheiro para comprar 500 caixas? Eu quero investir o meu dinheiro quando eu estou começando meu pequeno negócio em 500 mil embalagens? Eu não quero e eu não posso. E seria injusto se nós exigíssemos isso. Por quê? Nós somos um termômetro da economia. Se os nossos clientes estão bem, nós também estamos, porque nós só vendemos se eles vendem. Então, a gente precisa criar meios de que o nosso produto seja viável, de forma que o cliente consiga começar a operação dele devagarzinho, consiga ir vendendo e passe a ter uma volumetria grande. Então, hoje a gente vende muito, nosso ticket médio está entre 150 a 300 reais no e-commerce. Tem clientes que começaram com esses pedidos menores e que hoje consomem 15 mil reais em embalagens. Então, isso é um cenário onde a gente acompanhou esses clientes do começo até o que eles se tornaram hoje, né? Então, em resposta à pergunta ali que tu falou, com comunicação, com conversa, se resolve tudo. Então, a gente chega no projeto que o cliente quiser, cabendo no orçamento dele ou precisando se ajustar, a gente vai chegar no que for bom para ele. E se a gente não conseguir chegar, a gente vai falar também, porque a gente só quer fazer o que está dentro das nossas possibilidades, né? É importante a gente falar hoje que muita gente pergunta assim, vocês fazem embalagem de presente?
Não, nós não fazemos. Nós somos uma cartonagem, uma indústria de embalagens de papelão para transporte. Então, a caixa que você compra hoje aqui com a gente, ela é para te transportar e conectar o teu produto com clientes de todo o país. A MAG é responsável por fazer aquela caixinha que vai proteger o teu produto aqui de Rio do Sul até lá no Rio de Janeiro, para qualquer lugar que ele for. Hoje a gente tem caixas produzidas por nós aqui que estão no Japão. Então, no momento que a gente viu isso acontecer, a gente se ligou e disse, nossa, esse negócio está muito grande, isso está dando muito certo. Então, uma pessoa que vende camisetas brasileiras produzidas aqui na região, produzidas em São Paulo, que agora eu não me lembro, através de... né? Ele leva para vender no Japão e ele faz as embalagens aqui e ele já leva dentro da embalagem, pelo conceito da sustentabilidade, pelo posicionamento da empresa. A gente não entende nada que eles postam sobre as embalagens lá, mas a gente acha muito legal. A Juliana agradeceu aí, disse que adorou a tua resposta, inclusive, Priscila. E, Felipe, sobre desafios, assim, o que tu consegue trazer para nós, que tu lembra da trajetória que marcou? Então, o desafio, assim, mais intenso que a gente teve foi realmente quando a gente decidiu partir para o mercado online. Porque quando a gente começou com a indústria ela tem um processo, né? Mas a gente pôde começar devagar e aprendendo. No online, quando a gente tinha todo um processo definido, desde produção, desde o pessoal também, né? A parte de pessoal da empresa, rotina também administrativa. Então, quando a gente resolveu partir para o mercado online, a gente teve que readequar o nosso processo, porque a gente estava entrando com um produto diferenciado, que ia passar por outros equipamentos. Então, para a gente fazer desde treinamento de pessoal, garantir com que no final saísse com qualidade, porque hoje, vamos supor, não dá para a gente trocar um produto que deu algum problema, que a gente mandou lá para Brasília ou para outro lugar, custa muito alto. Então, a gente tem que garantir que o produto saia daqui com qualidade, né? Principalmente quando se fala em produto personalizado. Personalizado. Que depois é descarte se não deu certo, e a gente não quer isso, né? Então, a situação também na parte desde operacional, né? Para a gente, sistema, primeiro começou, como a Priscila falou, atendimento via WhatsApp, Instagram, mas daí a demanda começou a ficar grande, então a gente teve que padronizar. Essas coisas, elas aconteceram num momento muito curto. Então a gente teve que, assim, foi muita dor, porque o problema estava acontecendo e a gente tinha que achar a solução. Isso, uma solução, de começo era paliativa, mas a gente já tinha que pensar em algo definitivo para isso não acontecer de novo, porque estava virando bola de neve, né? Então foi um dos momentos, assim, mais difíceis que eu me recordo, que a gente passou, né, na empresa. Mas, assim, foi até um desafio bom, porque a gente é movido a desafio, né? Então, tu ser instigado a isso, não, tem que fazer isso, vou atrás daquilo, de um sistema que daí a gente consegue integrar com o outro. Essas coisas vai te motivando, te tira da zona de conforto e que depois tu consegue colher, talvez com essa energia tá mudando alguma coisa que a gente já fazia para as indústrias. Então, isso foi um momento bem positivo também, de dor de cabeça, mas ao mesmo tempo muito positivo. Quando a gente trabalha com e-commerce, a gente trabalha com uma padronização muito grande. E do e-commerce a gente também levou para a indústria, para as empresas locais, alguns avanços, no sentido de oferecer padrão para essas empresas também. Padrão no nosso atendimento, barateando assim muitas vezes os custos, dando mais agilidade para o nosso processo, né? Então, a gente fala em humanização, a gente fala em proximidade, fala em vários valores. Mas isso não quer dizer você passar por abuso, né? Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Que às vezes a gente tem um pequeno negócio e a gente pensa, a gente tem que fazer tudo pelo cliente. Com certeza a gente tem, mas a gente tem que conhecer os nossos limites, saber até onde vai as nossas responsabilidades, né? Eu acho que a gente não pode ser feito de bobo. E eu acho que isso é uma coisa que, quando a gente quer começar, a gente quer fazer tudo para todo mundo. Sim, é muito importante, é bom. A gente tem que tentar errar o mínimo, com certeza. Mas a gente tem que saber alguns limites, né? Porque eu torno a dizer o que eu falei antes. A gente precisa ser sustentável. E quando fala em sustentável, não é só da parte de meio ambiente, da parte ambiental, é da parte econômica. O econômico é a base, né, do cerne da sustentabilidade, de tu ter um negócio rentável. Eu vou cutucar na ferida do Felipe, que eu achei que ele ia falar antes, e ele não falou, da parte das grandes dificuldades. O Felipe, quando ele começou esse negócio, que ele era sozinho, ele bateu a porta de grandes empresas com 16 anos para vender um produto de alto custo. Então, uma caixinha é baratinha, mas quando você compra 5 mil, 10 mil, o volume é grande. Então,
ele sempre falou assim, ah, nossa, eu tinha só 16 anos, eu batia na porta das empresas, as pessoas diziam, mas tu, com tão pouca idade, não, tu não vai saber fazer isso. Então isso é uma dificuldade que a gente passou, não vai chorar, né? É uma coisa também que fortaleceu a gente, né? Então, hoje a gente tem uma visão diferente do que o jovem empreendendo, ele tem uma visão legal, ele tem um posicionamento bacana e ele faz grandes coisas. As gigantes da tecnologia do mundo inteiro nos mostrou isso, né? Isso é positivo, mas há 10 anos atrás era bem diferente. Não que ele soubesse tudo também, errou muito, acredito eu, né? Então, mas aprendeu muito também. Eu acho que o nosso grande aprendizado e lição com relação a erros é saber que a gente vai errar muito, mas a gente tem que corrigir muito rapidamente. Porque quanto mais rápido a gente corrigir, menos impacto negativo a gente vai ter. Né? E eu vejo também isso que vocês dois citaram algumas vezes, o quanto eu estou disposto, né? O quanto eu estou buscando, o quanto eu quero me conectar, né? Até a nível, para exemplificar isso, eu gostaria que vocês relatassem também, resumidamente, o que foi para o processo de vocês, enquanto empresa, enquanto empreendedores, participarem do Prêmio de Inovação. Foi o primeiro prêmio de inovação, né? Então, também não é vender jabá, é um prêmio gratuito, as pessoas não pagam para participar. É muito mais para reconhecimento de cases ótimos, igual é o caso de vocês. Mas vocês conseguem perceber alguma diferença pessoal, profissional com o prêmio de inovação? Então, para mim, quando a gente se inscreveu, eu não, sinceramente, não acreditava que a gente talvez teria chance de ganhar, né? Então, a gente percebeu, na verdade, a gente acreditou de novo no nosso negócio. A gente viu coisas que talvez não estava enxergando, que era normal, a gente fazia. E, poxa, como isso a olhos de outras pessoas é algo extremamente diferenciado, né? Então, como tu até citou antes ali também, que a gente fazia desde a parte de logística, reaproveitamento de material, com software, coisas assim. Às vezes são coisas que, poxa, eu só estou buscando uma coisinha para me facilitar aqui, mas estou inovando o meu processo, né? Estou fazendo mais com menos, com uma solução já existente, com coisas que já tem no mercado e de forma barata. Então, assim, a gente reacreditar no negócio, né? Eu acho que foi uma das coisas, assim, para mim, principalmente pessoal, foi uma coisa que me impactou bastante, sabe? Eu acho que o prêmio, ele mostra muito uma coisa que é a conversa, que é o contato. Por quê? Como o Felipe disse, isso é um fato. Ele não achou que daquilo ali que a gente ia ser premiado, que viria alguma coisa. Porque para ele já era habitual aquilo tudo que se fazia. O Felipe é uma pessoa muito verdadeira, assim, os pais, a família dele toda. Tudo que eles fazem é uma verdade de dentro deles. Então, para eles é super comum, não é nada encenado, não é nada... se eles dizem que é sustentável, é porque aquilo é um propósito e é um valor deles. Né? Então, tudo que fazem é ligado a isso, e quando é uma coisa que está muito dentro da gente, a gente acaba nem percebendo o que faz. Quando a gente se inscreveu, quando eu me inscrevi a empresa, na verdade, na época, para o prêmio, eu acreditava muito que dava para ganhar. Nossa, eu passei um tempão escrevendo aquele negócio, contando a história da empresa. Mas eu contei da minha ótica, né? Então, de repente, eu consegui valorizar coisas que ele nem teria contado, porque era bobagem, ou era uma coisa que era feita, sempre foi feita, né? E o prêmio foi uma oportunidade enorme. O Felipe fez aquela missão empresarial com vocês, se desenvolveu muito, começou a participar um pouco mais ativo dos núcleos, contato com o Divaldo, contato com um monte de gente. Foi um crescimento muito grande e a gente sempre fala, eu acho que tu já deve estar até cansada de saber, eu tenho até vergonha às vezes de tanto que a gente repete, mas que foi do prêmio que impulsionou a gente a ir para o digital. Então, de repente, nós não precisávamos nem ter ganho o prêmio, eu acredito, sabe? A partir do momento que nós contamos aquela história, nós percebemos o valor que nós tínhamos. Se não tivéssemos ganho, não teria feito diferença. Eu acho que nós estaríamos aqui hoje também. Porque deu a coçadinha, a cutucada que precisava. Isso é bem legal, assim, de novo comprova isso que a gente vem batendo na tecla, né? É a disposição, o quanto eu acredito, né? E o quanto eu quero fazer. Porque o que custou para vocês esse processo todo? Alguns minutos para preencher um formulário, e mais alguns minutos em cada etapa para fazer o que lá se pedia. Né? Mas isso que a Priscila comentou é muito importante. Né? Às vezes, eu contei a história e talvez se tivesse sido o Felipe, várias coisas por ser comuns, ele não teria valorizado ou contado. E isso a gente tem que, enquanto empresário, enquanto negócio, enfim, nos perguntar constantemente, né? O que na minha empresa eu amo demais, eu aprendi a amar demais, mas que não gera valor nenhum fora de mim,
o meu cliente não vê isso, e talvez eu possa estar numa visão equivocada, e o contrário também, que é o caso de vocês. O que para mim é tão comum, mas é um diferencial que o meu cliente brilha os olhos quando ele vê. Sabe, se a gente não mapear isso, tu pode ficar correndo incansavelmente por algo, amar demais uma situação, e o mercado todo está te dizendo, não é isso que eu quero, não é essa caixa que eu preciso, não é dessa dobra que eu estou te falando. Não, mas eu amei tanta caixa que eu vou fazer ela a vida toda. E não me digam que não é isso que querem, porque é isso que eu quero vender. Né? Então, se questionar... Amor demais também é um problema, né? Isso aí. Para valores e para propósitos também. Tudo que deixa a gente meio cego, meio bitolado é um problema, né? E Isso até pra... Pode falar, Felipe. Por isso que até a Priscila falou em bitolado, a gente está adotando uma cultura nossa aqui, né, na empresa, a gente já tem um horário diferenciado de trabalho, né? Que na sexta-feira a gente trabalha até 1 hora. Mas muitas vezes a gente tenta tirar a sexta-feira, pelo menos uma do mês, para se desligar da empresa, para a gente conseguir respirar e ver, né? A gente conseguir enxergar o nosso negócio, ver o que a gente faz, mas sem estar aqui dentro da operação. Porque isso eu acho que assim, é muito importante para todos os negócios, né? A gente ter essa visão de fora, para a gente ver o que está acertando, o que está errando. Eu tinha, na verdade, a gente às vezes escuta as pessoas falando também de sócio, né? Entrando numa outra linha. Eu tenho uma experiência de ter sociedade com a Priscila aqui na empresa, é muito boa, porque muitas vezes a gente discutindo algum problema, alguma coisa assim da empresa, a gente acaba, um vai ligando o outro assim, poxa, não, mas isso aqui tá errado, mas isso aqui eu vejo que tu tá fazendo errado, vamos melhorar. E talvez se às vezes a pessoa fosse sozinha, né, só uma pessoa e não tivesse outra, ou uma pessoa que realmente falasse o que pensa, talvez tu ia continuar errando, talvez, como a gente falou, de amar aquela ideia e continuar fazendo aquilo. Então, até uma coisa que é bacana isso na parte da sociedade, e que a gente preza muito isso, é de sempre, não concorda, falar, não deixar passar assim, né? Porque a gente aprende com isso, né? Independente de ser um casal, de ser pai, de ser mãe, de ser filho, eu acho que franqueza é uma coisa muito importante, né? Ninguém quer ficar pedalando num lugar que não vai para lugar nenhum. Então eu não tenho que ter medo para falar. Quem de repente tem um sócio, tem alguém que trabalha junto, até mesmo um gerente, um colega de trabalho, a gente precisa falar. Porque às vezes tu pensa que tu tá fazendo uma grande coisa não falando e aquela pessoa tá lá sofrendo, se judiando e tu podia ter resolvido, né? Então a franqueza, a conversa, o diálogo é a melhor solução para tudo. Isso que o Felipe falou assim, é fenomenal e é mais um exemplo de algo assim que não me custa nada, sabe? Em alguns momentos vai custar, mas às vezes pode ser muito pouco. E vocês escolheram, por exemplo, eu não estar na empresa sexta-feira à tarde para poder respirar, ver coisas diferentes e tirar um pouco da visão bitolada do meu dia a dia, né? Gabriel, mas eu hoje, no estágio que eu estou na minha empresa, eu não posso me dar esse luxo de não trabalhar na sexta-feira. Não precisa fazer isso nesse momento. Pega 15 minutos do teu dia, se você trabalha no comércio, indiferente onde for, atravessa a rua e fica 15 minutos lá fora, olhando o teu negócio de fora e vê o que acontece. Se entra gente, se não entra, quando entra, quanto tempo permanece, como que é o fluxo, vendo lá de fora, porque é isso que o teu cliente vê, e de qualquer segmento. E talvez aqueles 15 minutos por dia, no outro dia tu vai pegar gosto, tu vai fazer 20, tu vai fazer 30, porque tu vai perceber que tu não estás perdendo tempo. Tu estás tendo alguns insights ali que talvez tu passou um mês inteiro sofrendo com uma ideia, com uma situação e que não veio isso, né? A gente vai, nessa pegada, a gente vai caminhando para os nossos 10 minutinhos finais. Eu queria, se possível, que vocês dessem algumas dicas do dia a dia, assim. Como que a Magnani trabalha no dia a dia? Vocês têm rotina? As coisas vêm de algum jeito e vocês vão tratando conforme chega, né? Porque isso serve para todos os níveis de empresa, grande ou pequena, né? Sim, eu acho que antes de qualquer coisa, um negócio muito importante, amanhã é sexta-feira, né? Não dá para sair, não dá para tomar café, não dá para fazer muita coisa, que a gente está meio que nesse período de isolamento se cuidando, né? Mas é importante falar que essa sexta-feira à tarde livre não é só pra gente, é pro pessoal da fábrica que trabalha com a gente também. Mas todos os dias a gente trabalha 1 horinha, 40 minutos, não sei exatamente a conta certinha ali, a gente trabalha mais para esse período da sexta-feira à tarde, né? Mas para que isso? Porque é gostoso tu ter a sexta-feira à tarde livre e tu poder alongar um pouquinho mais o final de semana.
mas também porque nós precisamos de funcionários comprometidos, de funcionários que não faltem, de pessoas que possam, de repente, se elas têm uma consulta odontológica, ou se, óbvio, elas têm os direitos delas, os direitos, isso é um fato, mas elas precisam ir no banco, as pessoas são pessoas, elas têm rotinas, né? E elas trabalham em horário comercial, como é que elas vão? Então, a sexta-feira à tarde é uma liberdade para que elas possam resolver os probleminhas delas, possam, né, fazer o que elas querem. Então, isso é uma forma que a gente enxergou de ser humanizado também. As pessoas que vêm, que trabalham com a gente, elas veem isso como uma coisa muito positiva, e realmente é. Né? Então, não é perda de tempo, é ganho de tempo. Então, isso é uma coisa muito interessante. Com relação aos nossos processos aqui, já que a gente caminha para o final e fala em processos, a gente tem aqui com a gente, direto e indiretamente, mais de 10 pessoas trabalhando todos os dias. Entre o pessoal da fábrica que produz as embalagens, que bota o foco deles naquilo para sair um produto de qualidade, o pessoal ali do lado que faz as entregas, que trabalha com a gestão dos resíduos, que recicla 100% dos nossos resíduos aqui, que a gente gera no nosso processo, porque nós também geramos. Então, nós temos várias pessoas envolvidas e pessoas que a gente precisa ter muita gratidão, né? O cliente é importante, com certeza, mas o funcionário é fundamental, senão o negócio não funciona, né? Então, a gente tem, sim, processos. A nossa operação digital, ela é bem padronizada. Pelo fato da gente ser indústria, além da gente ter todos os processos administrativos, financeiros, contábeis, de atendimento, a gente tem o processo da indústria, que é o Felipe que faz como engenheiro de produção. A gente tem tudo muito bem padronizado aqui. Nós somos pessoas que nós gostamos de conversar e isso às vezes é um problema. Então a gente precisa padronizar muito o que a gente faz. A gente está aqui numa região de uma cultura muito alemã, muito italiana, todo mundo gosta de conversar, né? A gente tem os clientes muito queridos, o pessoal aqui da região que gosta de vir visitar a gente gosta também de conversar com eles. Mas a gente precisa estipular limites, né? Então a gente tem que saber que nós temos rotinas a cumprir. A fábrica trabalha todo com planejamento. O Felipe vai falar um pouquinho melhor, onde eles anotam os tempos das coisas que eles fazem, para ser mais competitivos nos próximos dias. O Felipe faz o apontamento e acompanhamento dos tempos. Não fazíamos isso sempre. São melhorias que a gente fez, melhorias recentes, inclusive, né? Ter um engenheiro de produção é muito positivo, propaganda para os cursos de graduação. Pois é, então, a minha parte realmente é mais a parte administrativa, né? Tanto que envolve a minha rotina, tanto da indústria, até do e-commerce, parte financeira, né? Então eu cuido mais dessa parte, e a produção. Então a gente faz, todo dia a gente faz a programação do que o pessoal vai produzir amanhã, e a gente já faz uma média dos próximos dias, conforme vai entrando o pedido, né? Porque as fábricas, quando a gente atende as indústrias aqui da região, são pedidos programados. Então é um pouco mais tranquilo de trabalhar por essa questão, né? Aí vem os pedidos do online. Essa parte dos pedidos online, a gente procura trabalhar, então, com um estoque de alguns produtos, né, que a gente consegue, e os demais, conforme vem, a gente vai introduzindo na programação da fábrica, né? Então, todo dia de manhã, só para resumir também como é que é um pouco o nosso dia a dia, né? Acho que é bacana também para a gente compartilhar. Então, todo dia de manhã a gente já pega e, às vezes, resolve algumas pendências que ficaram do dia anterior, né? Então, a gente odeia apagar incêndio. A gente procura manter as coisas organizadas para ter o mínimo de incêndio para apagar. Né? Então, a gente daí resolve talvez alguma coisinha assim, toca a fábrica está rodando, está tudo certinho, né? Aí a gente começa a ver os pedidos que tem já, desde parte de matéria-prima, financeiro também, contas a pagar e receber, a gente começa a ter essa rotina mais administrativa. E também atendimento ao cliente, porque a parte das indústrias, como ela requer um atendimento às vezes mais personalizado, questão de especificação de produto e coisa assim, então geralmente eu faço. Aí a gente tem que estar próximo do cliente, às vezes tem que fazer uma visita, nesse momento a gente nem faz tanto, foi um aprendizado também disso, né, da pandemia, a gente tentar fazer o mais à distância possível, porque isso economiza também para a gente, né? Então, o que o cliente consegue passar para nós de informação, a gente tenta resolver e depois vai já com uma solução já praticamente pronta. Se existe alguma coisa que essa pandemia trouxe, não só para a gente, para o mundo inteiro, para qualquer pessoa, é que tempo é uma coisa que a gente tem. Todo mundo tem. É uma questão de prioridade. Ah, mas eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, não consigo aquilo outro. Tu consegue tudo que tu quiser. Principalmente aquilo que tu priorizar, no tempo que tu priorizar, né? Então, pra gente, desculpa de não ter o tempo, não cola muito. A gente não trabalha muito com isso, porque é uma ilusão, na verdade, né? Olha para quantas coisas que nós somos obrigados a tirar tempo nesse período de agora, né?
E o legal é... Pode falar, Felipe. Não, só não também não queria te cortar. Mas finalizando, aí a gente, a nossa rotina é mais nesse sentido, né? Então, no final do dia, faço a programação de novo e deixo tudo já para a fábrica para no próximo dia eles saberem o que tem que rodar cada um, né? Então, claro, daí com a parte de controle de tempo e coisa assim, que é uma parte mais específica, mas se baseia nisso, né? Legal. Hoje a gente tem uma equipe de pessoas muito competentes aqui, cada um sabe a sua responsabilidade, tem liberdade de falar o que quiser. Nós temos pessoas que têm o dobro da idade minha e do Felipe que trabalham com a gente, quase se somar a minha e a dele, e a gente tem que saber ouvir essas pessoas, né? Porque as pessoas mais velhas, elas têm experiências muito positivas. A gente tem pessoas que trabalham com a gente, que trabalharam em Joinville em grandes empresas multinacionais, então olha o conhecimento, pessoas que moraram fora do país, que trabalham com a gente aqui, que trabalham com a gente na produção, e que são pessoas que a gente tem que saber ouvir. Não é porque eu fiz faculdade, pós-graduação, ele também, que a gente é o dono da razão e de todo conhecimento, né? Então, a escuta funciona bastante aqui pra gente. Não que sejamos perfeitos, que agimos dessa forma o tempo todo, a gente erra também, porque como humanos somos falíveis, né? Então, a gente erra também. Pessoal, quero agradecer mais uma vez vocês, é muito legal sempre essa troca, cada vez que a gente conversa eu conheço algumas coisas mais e me encanto mais com o projeto, enfim, com as iniciativas de vocês. Tudo que a gente conversou, tudo que vocês trouxeram, e era essa a nossa intenção, é indiferente do momento, a provocação serve para qualquer contexto e para qualquer momento, indiferente se for uma pandemia ou não. Essa live, para quem curtiu, quiser que mais pessoas vejam, enfim, ela vai ficar online no Instagram durante 24 horas, né? E a gente coloca ela sempre amanhã já no YouTube e ela vai ficar lá para poder ser compartilhada no YouTube da CIS para todas as pessoas. Como a Priscila comentou lá no início, a gente tem várias informações, informativos, enfim, notas técnicas, enfim, que a gente vem compartilhando com os associados ou não nas nossas redes sociais. Tudo isso está disponível para todo mundo. A associação vem trabalhando normalmente com sua equipe reduzida, parte dela home office, mas as entregas não pararam de acontecer. Inclusive reuniões de núcleo acontecendo online por conta da situação, mas o fluxo está acontecendo. E é muito legal ter esses cases de sucesso, de inspiração e aquele sentimento que eu disse lá no início. Se tem alguém fazendo, eu também posso fazer. Cara, acorda amanhã animado e vamos fazer, atravessa a rua para ver teu negócio de fora, faz planejamento, conversa com a tua equipe, escuta os mais velhos e é muito massa, muito legal. Mais uma vez, muito obrigado. Gabriel, obrigada, imagina, obrigada a você, obrigada à associação. A gente não pode finalizar sem agradecer as pessoas que vieram aí escutar a gente, escutar a nossa história. Para o pessoal que a gente vende online, muito poucas vezes a gente contou a nossa história, então a gente pretende fazer isso mais vezes. Agradecer a você pela presidência do nosso fã-clube. Dizer que... eu vou me sentir na Globo nesse momento agora, né? Dizer que a gente tem muito a agradecer à família do Felipe, às pessoas que trabalham com a gente, agradecer a você por esse apoio sempre. A gente tem a Andréia dela da CIRS também, que já está chateada no WhatsApp, dizendo que ela achava que a presidente era ela. Então, mas a gente vai ver de que forma que a gente trata isso. Aos nossos clientes, que são muito fiéis e que estão sempre ao nosso lado, o pessoal que gosta de verdade da gente, saiba que isso é recíproco e a gente está muito feliz, viu? Muito obrigada. Fabrício, esquenta a janta que a gente está chegando. Obrigado, valeu Priscila, Felipe, sucesso sempre. Valeu, obrigado. Contem com a gente aí, com a Associação Empresarial, com o Gabriel, enfim. Para as pessoas que fizeram perguntas mais técnicas e que inclusive querem mandar currículo para vocês, eu deixei um site fixado aqui, a galera está podendo ver ali. Depois entre em contato e com dúvidas mais pontuais, enfim. Valeu, gente, muito obrigado. Bom descanso. Valeu, obrigada. Boa noite. Boa noite. Até mais.